Seja bem-vindo a mais um programa Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do Embrachina e da Sebra ONU. O tema do programa de hoje é argumentação sobre provas no processo penal. Nosso convidado é o desembargador federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análise sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do Embrachina, da APEC e da Sebra ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Assista agora a entrevista completa. Duas boas-vindas ao nosso convidado especial, desembargador federal Ney Belo, e desde já passo a palavra ao nosso coordenador, ministro Guilherme Caputo Bastos. Olá a todos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Teremos agora uma tarde agradabilíssima com a presença do desembargador Ney Belo, que a sua atividade acadêmica já dispensa maiores apresentações. Sua Excelência é um dos maiores, sem assim favor nenhum a Sua Excelência, é um dos maiores peritos em direito criminal, direito penal, quiçá do Brasil, talvez do mundo. Sua Excelência tem estudos que transcendem as fronteiras do Brasil, é professor, por exemplo, em cursos em Siena, teve uma formação muito forte também na Alemanha, onde fixou raízes, inclusive levando um filho a estar por lá também, talvez para que não perdesse o contato com o povo germânico. Enfim, o desembargador Ney vai nos trazer um assunto muito interessante, que é sempre uma dúvida enorme tratarmos de prova no processo penal. E Sua Excelência vai nos brindar aí seguramente com uma aula, uma palestra, uma reflexão que nos leve a compreender melhor essa temática no mundo jurídico. Eu, desde logo, com essa rapidíssima apresentação, passo a palavra ao desembargador Ney, já chamando a atenção de todos para que efetivamente possamos acompanhar essa brilhante aula. Com a palavra, desembargador Ney. Obrigado, ministro Guilherme Caputo. Um prazer, uma felicidade muito grande atender o convite do Instituto. Eu fico muito honrado e com prazer grande em poder fazer parte desses nossos diálogos legais, essas nossas discussões acerca de diversas facetas do direito, no meu caso, do direito penal e do direito processual penal. Só gostaria que os senhores que nos ouvem debitassem toda essa gentileza do ministro Caputo, a imensa amizade que nos une, ele empresta aos amigos as suas próprias características e termina por ser exagerado no carinho, na atenção, na delicadeza. Ele tem com as pessoas de quem gosta e ele sabe, todo mundo sabe, que no meu caso é absolutamente recíproco. Eu fico muito feliz, meu amigo Guilherme, em atender ao seu convite. Doutor Thomas, muito obrigado. Doutor Paulo Feus, muito obrigado pelo convite que todos me fizeram. E vamos conversar por alguns minutos sobre um assunto que nos últimos anos, tanto na academia quanto do foro, tem se transformado num assunto recorrente e, quiçá, num assunto mal discutido, eu diria, dogmaticamente. No nosso roteiro de viagem, nessa nossa duração de conversa de 40 minutos, eu vou começar planando sobre o problema, tentando delimitar o que é que nos traz para discutir, para o cenário da discussão sobre a argumentação de provas do processo penal. O problema que se apresenta para todo aquele que estuda a dogmática do direito processual penal, e principalmente para o julgador criminal, é como eu posso considerar um determinado fato existente, fixado no processo penal, com força bastante para que, com base nele, eu faça incidir uma norma de direito penal e condene alguém a sanções previstas na lei. O que faz com que uma conduta criminosa possa ser provada? O que faz com que um determinado fato possa ser considerado dentro de um processo
um fato digno de certeza ou de indícios fortes o bastante que possam dar aso a uma condenação de natureza criminal. Todos nós, em algum momento, por algum crime de repercussão nacional ou por algum problema, alguma questão que tivemos contato no nosso dia a dia, sempre debatemos e discutimos coloquialmente com amigo, com vizinho, se determinado fato está provado ou não, se determinada conduta criminosa está efetivamente justificada ou não, e se isso pode permitir uma condenação ou não, se alguém é inocente ou é culpado. Isso não é uma coisa, um problema distante da vida do brasileiro, de nenhuma nação. Isso é um assunto corriqueiro. Mas quais são os estándares, quais são os elementos que eu posso utilizar para considerar aquele fato realmente como fato que permite a construção de uma sanção penal? Então, esse é o problema, que é um problema, como os senhores podem perceber, ele é um tanto do senso comum, só que nós não podemos condenar alguém e também não podemos absolver alguém baseados nas nossas percepções do senso comum, baseados em critérios que sejam metadogmáticos ou metajurídicos e que sejam apenas sensações ou sentimentos. Portanto, nós precisamos ter dentro do direito criminal, do direito processual, Dr. Thomas e ministro Guilherme Caputo, nós precisamos ter uma certeza, uma convicção mínima que transforme aquela decisão sancionatória numa decisão sólida. Como eu estou justificando isso dentro do processo criminal é, digamos, o nosso objeto de estudo e a nossa fala nesse exato momento. E eu vou começar com um exemplo muito claro. João, vamos pegar o nosso sujeito, sai de casa com um revólver e uma camisa vermelha. Todos o viram saindo de casa com um revólver e uma camisa vermelha. Pedro é desafeto de João, morreu num bairro próximo dali, assassinado por 3 tiros por alguém que estava de camisa vermelha. Qual é a relevância que tem e de que maneira isso pode ser considerado prova e como eu argumento sobre ela, o fato de o nosso João ter saído de casa com um revólver, uma camisa vermelha, e o seu desafeto ter sido morto horas depois por alguém que estava de camisa vermelha e com 3 ou 4 tiros. Ele pode ter sido morto, a vítima pode ter sido morta por João, a vítima pode ter sido assassinada por um terceiro, a vítima pode ter se suicidado. Qual é o elemento de ligação que eu tenho entre o fato que eu tenho por provado e a consequência jurídica que dá aso a determinada sanção penal? Esse é o ponto relevante. Por quê? Porque, evidentemente, se nós mergulhamos na hiperinformação e no excesso de informação e comentários do senso comum, naturalmente, as pessoas terão uma tendência de dizer, bom, mas se ele foi condenado, se ele foi morto por alguém de camisa vermelha com um revólver, e eu sei que o desafeto maior dele, que eu havia ameaçado antes, saiu de casa com um revólver e de camisa vermelha, logo eu tenho indícios fortes o suficientes para considerar. Isso é muito pouco para um processo penal, isso é muito pouco para que alguém vá passar 20 anos numa penitenciária acusado de homicídio. Como eu saio do elemento fático, como eu justifico esse elemento fático e eu chego na conclusão, é que é o ponto fundamental, é que é o nosso problema de discussão, e eu gastei esses meus primeiros 5 minutos, doutor Guilherme, colocando o problema que se apresenta. Por quê? Porque se eu absolvo João da morte da nossa vítima, vamos chamar de Pedro, metade das pessoas vão dizer como a justiça inerte, a justiça não funcionou, é um absurdo, mas ele saiu de casa, todo mundo viu, de camisa vermelha, portando um revólver, a vítima foi morta por alguém de camisa vermelha e com 3 tiros, como é que não foi ele? Mas nós podemos correr o risco de mandar um inocente 20 anos para a cadeia. E depois, daqui a 20 anos, alguém vai dizer uma justiça que não tem atenção, uma justiça que não tem cuidado, que não tem seriedade, condenou o inocente num erro judiciário há 20 anos. Esse passo entre o fato e a conclusão que o fato representa, o que aquele fato representa, é o elemento primordial do processo penal, e é sobre ele que nós vamos conversar a partir desse exato momento. Esse é o nosso problema, doutor Thomas. Bom, primeira coisa que precisa ser vista no processo penal, e não é muito diferente nesse aspecto do processo trabalhista, que ninguém conhece do Brasil tanto quanto o ministro Caputo,
Não é diferente por quê? Porque os fatos, eles precisam ser repetidos numa instrução. Mas é impossível repetir a instrução, e a própria teoria da fase instrutória nos demonstra que eu não posso fazer com que as coisas aconteçam de novo. Então, a fase instrutória do processo é apenas uma análise ou um raciocínio sobre alguma coisa que aconteceu no tempo lá atrás. Miguel Beltrán diz isso, o Jordi Ferrer também diz isso, e todos os nossos maiores analistas sobre teoria da prova em língua espanhola, em língua alemã, dizem a mesma coisa. Eu não tenho como repetir os fatos, então o que eu faço é uma análise ou um raciocínio sobre fatos que já aconteceram. Então, na fase instrutória, eu tenho apenas uma notícia ou uma narrativa, que é a melhor expressão, de fatos que já aconteceram. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não repito nada na fase de instrução. Eu faço uma narrativa. As narrativas estão baseadas em demonstração de elementos factuais. Só que a demonstração desses elementos factuais, elas não nos levam por si só a ter certeza absoluta do que aconteceu. Por quê? Vamos pensar no seguinte: há uma frase do Fidel Castro, num determinado momento, que foi difundida durante muito tempo, criticada e elogiada, que era uma discussão sobre os desvios e os problemas da sociedade cubana. E perguntaram a ele o seguinte: é verdade que Cuba está numa situação tão absurda, mas tão ruim, que as universitárias estão se prostituindo? E ele respondeu: não. Cuba está numa situação tão boa que a profissão mais antiga do mundo, que é a prostituição, hoje pode fazer universidade. Eu estou falando a mesma coisa. Eu estou falando de um problema grave dentro da universidade e como isso se repercute. Dependendo do ponto onde eu coloco a câmera, onde eu coloco o holofote, eu terei ou um problema ou a construção de uma solução. No processo penal não é muito diferente. Eu posso dizer, por exemplo, no exemplo que eu mencionei, que esta relação pessoal de inimizade entre o João em relação ao Pedro, que era vítima, ela tanto não era forte o bastante que ele não teve nenhum problema e não deixou que ninguém deixasse de saber, ou seja, ele mostrou para todo mundo que ele estava saindo de casa armado e fez isso exatamente porque ele não tinha intenção de matar ninguém, estava indo em outro lugar. E a arma ele estava usando para não ser assaltado. Ou seja, a narrativa que eu construo acaba me dando um direcionamento para a conclusão do que a prova significa. Qual é o problema disso? Esse é o primeiro elemento que eu coloco no processo de justificação das provas. É que o processo penal, ele é, na verdade, um debate de narrativas. A narrativa que diz que o Pedro saiu de casa armado porque ele estava com medo de ser assaltado, o bairro era violento, e ele usava camisa vermelha porque ele tem o mesmo time do ministro Guilherme Caputo. Ambos torciam para o Flamengo. E o Ministério Público vai dizer o quê? Não, ele saiu de casa armado, estava de camisa vermelha, a vítima morreu com 3 tiros de alguém de camisa vermelha, ninguém mais achou essa arma, e isso é indício forte o bastante para concluir a autoria e a materialidade está provada pelo exame cadavérico. O que é isto, doutor Thomas? É o embate narrativo. A questão é que se nós não tivermos estándares para perceber qual é o embate de narrativa que merece vencer, nós transformamos o processo penal em uma roleta russa, com perdão da expressão coloquial. Por quê? Porque a narrativa de que sair de casa com um revólver, com a camisa da mesma cor daquele que foi visto disparando o revólver e matando alguém, se esta narrativa ela se sustenta apenas no elemento cor da camisa, de ser desafeto e sair de casa armado, essa narrativa é vencedora. E se o fato de eu não ter uma testemunha visual que tenha reconhecido Pedro for forte o bastante para ele ser absolvido, o João, perdão, para ser absolvido, isso implica num outro estándar que vai me permitir apenas e tão somente a condenação quando as testemunhas forem oculares.
E aí isso vai levar a um segundo problema, que eu já chego nele. Então, a primeira questão qual é? Primeiro, eu preciso perceber que a fase instrutória ela é um embate de narrativas, ela é um reconto, é um recontar de fatos que aconteceram lá atrás. Em segundo lugar, ela é um embate de narrativas. Isso nos leva para a terceira questão. Se eu estou apenas tratando de fatos que aconteceram, porque eu não vou repetir os fatos, mas eu vou aumentar a quantidade de análise sobre o fato, eu estou diante de narrativas. Então, eu preciso ter elementos objetivos que nos digam, nesse caso, a narrativa se sustenta, naquele caso, a narrativa não se sustenta. Portanto, o embate de narrativas ele precisa ser construído não abstratamente, mas com critérios objetivos que permitam o estabelecimento de elementos absolutamente claros acerca de quem é que vence aquele embate de narrativas. Se eu entender que o standard é a testemunha visual ocular, se ninguém viu o João não vai ser condenado nunca. Se o meu standard for mais baixo e eu precisar apenas de um indício, o João vai ser condenado, ainda que isso seja uma mera coincidência. Ainda que usar a camisa seja uma mera coincidência. E aí eu tenho os problemas que surgem, o quinto ponto que eu levanto, chegando nos 15 minutos, que é a questão de quais seriam, Dr. Thomas, os elementos, os standards que permitem a uma narrativa ser considerada uma narrativa verídica, uma narrativa verdadeira, ou uma repetição, uma análise dos fatos mais verossímil. Quando se entendeu que o visual a testemunha visual era a melhor possível, nós criamos um segundo problema, e aí eu vou dar uma de professor advogado do diabo nesse minuto. Qual é? A questão da visualização. Quantos de nós, em que momento, juramos em alguma questão boba, tola, corriqueira do dia a dia, que vimos alguma coisa que, na verdade, não vimos? Quantas vezes nós nos convencemos de fatos que parecem que aconteceram e que, na verdade, nós estávamos num equívoco de observação? A chave do carro eu deixei em tal lugar, tenho certeza? Não deixei. A carteira eu tenho certeza que deixei em tal lugar? Não deixei. Eu vi fulano entrar em casa, mas o meu sobrinho estava viajando há muito tempo, eu não posso ter visto. Então há um descompasso entre a visualização e a certeza de que o fato ocorreu. Isso é muito demonstrado no filme que eu recomendo muito para os alunos de mestrado, 12 Homens e uma Sentença, onde uma das testemunhas assegura que viu alguém, mas pela velocidade do trem era impossível ela ter visto alguém, isso você consegue comprovar, mas ela tinha certeza absoluta que havia visto. E não era o caso da testemunha, Dr. Thomas, que mente, é o caso da testemunha que tem convicção que viu. Isto, evidentemente, fica um tanto quanto mais grave quando nós tratamos com testemunhas míopes, com testemunhas ansiosas, com testemunhas visuais nervosas, com testemunhas visuais predispostas a ver alguma coisa. Isso é um fenômeno muito comum. Eu estou predisposto a ver algo, ainda que conscientemente. E ao estar predisposto a ver algo, eu acabo vendo alguma coisa que, na verdade, não aconteceu. Blow Up, belíssimo filme do Giovanni Antonioni, baseado num conto do Julio Cortázar, é espetacular nesse sentido. Eu tenho certeza que vi alguma coisa e não vi. Então, não é muito simples a aposta absolutamente clara na acuidade visual. Por outro lado, se não é necessária, não é válida a aposta 100% na acuidade visual, tem um segundo porém também, é que se nós esperarmos para condenar alguém tão somente quando existirem testemunhas visuais, nós vamos deixar de punir e de, consequentemente, instrumentalizar uma série de crimes que acontecem sem testemunha. A grande maioria, diga-se de passagem, não tem. Só os crimes eventuais, em regra, têm testemunha, que são aqueles em que o agente não se preocupa, porque são eventuais, não é planejado, não é montado, não é pensado, e não se preocupa com quem estará presente. Os crimes sexuais, por exemplo, acontecem em 99%
a ausência de qualquer terceira pessoa, qualquer testemunha. Os crimes de corrupção, quase sempre. Então, é uma série de crimes que precisariam, que precisam necessariamente serem objeto de análise sem que haja testemunha visual. Outro estándar de prova que aparece num determinado momento é a existência de processos documentais. E aí é um quinto elemento que eu coloco na nossa exposição do processo documental, que é uma confusão geral do senso comum entre prova e meio de prova, ou prova e início de prova. Se eu pego o telefone e digo a alguém, eu bati o meu carro, meu caríssimo Guilherme, eu acabei de bater o carro, me ajude. Esse meu telefonema, se gravado, prova que eu disse a Guilherme que havia batido o carro, mas não prova a batida do carro. Não prova que meu carro foi abalroado ou eu o fiz. Então, nós temos, num dado momento, também o equívoco de misturar as interceptações telefônicas ou as provas documentais, que funcionam como meio de prova, como prova final produzida. Se alguém afirma que praticou o ato B, esta gravação, ou essa carta, ou esse e-mail, ou essa mensagem de e-mail eletrônico, comprova que ele fez essa declaração, mas não comprova o ato. Não comprova a existência do ato. Tanto é, e o professor Guilherme sabe disso, eu tenho um projeto já há muito tempo na Universidade de Palermo, na Sicília, que é para estudar, estudamos todos máfia e direito e estrutura criminológica. É muito comum, a partir da sensação de investigação, que as organizações mafiosas sicilianas e do sul da Itália como um todo, a própria Camorra também faz isso, e a Cosa Nostra, e Nhangreta também, ao perceber que está sendo fiscalizado, eles começam a fazer desvio de informação, dizer coisas que não são verdadeiras, a atribuir fatos criminosos a pessoas que não os praticaram, e você termina misturando informações falsas com informações verdadeiras, exatamente porque você utiliza o sujeito ativo passivo da investigação, utiliza a própria investigação para fazer contraprova. Então, na verdade, essas declarações elas não podem ser confundidas, e o meio de prova não pode ser confundido com a existência da prova em si. Um sexto problema, que surge e que merece alguma análise é como fazer com as medidas invasivas que produzem provas e como analisá-las e como argumentar sobre elas. Nós temos, basicamente, professor Paulo, um equívoco de raciocínio que vem no senso comum. Todos nós, em algum momento, ouvimos alguém mais velho dizer contra fatos não há argumentos. Só que na dogmática do direito penal é o inverso. Os fatos existem quando são argumentados sobre eles. Eu preciso argumentar o que os fatos significam. Porque se eu não argumentar sobre os fatos que significam e construir uma narrativa sobre os fatos, o que eu vou ter é apenas, então, somente um copo meio cheio, um copo meio vazio. Eu vou ter simplesmente uma compreensão absoluta de algo que não gera uma consequência direta e imediata, porque eu preciso de um outro elemento e eu já vou chegar nele. Então, isso, basicamente, deixa claro que todos esses estándares eles precisam ser misturados e, sobre eles, eu preciso ter uma análise que estabeleça um certo padrão, uma certa compreensão que não pode se embotar pelo senso comum. E essa é uma diferença muito, muito, muito clara, o Bourdieu já dizia isso. Eu preciso de canais absolutamente formais dentro de uma mesma ciência para entender o que acontece e o que não acontece, o que é verdade e o que não é verdade. Fugir do senso comum, fugir da ignorância coletiva, fugir da sensação de que eu do senso comum, conheço sobre qualquer outra coisa. Da mesma maneira como os cientistas do direito, os operadores do direito, têm um linguajar próprio, devem estabelecer pelo judiciário padrões de estándares probatório
claros, aqueles que trabalham com aeronáutica devem entender qual é o elemento basal que permite a um avião voar ou ficar no pátio, a um navio navegar ou ficar no estaleiro. Então, nós não podemos transformar tudo numa geleia geral, me permitem o termo, do senso comum, porque necessariamente, no caso do direito, do Thomas, nós estaremos absolvendo culpados e condenando inocentes. Então, nesse ponto, eu chego na seguinte observação. Como estabelecer e de quem é o papel de estabelecer esses estándares argumentativos? Em primeiro lugar, como é que funciona o processo de argumentação? Ele funciona a partir sobre fatos, ele funciona a partir de uma inferência. Dito de outra maneira, eu tenho um fato, eu faço uma inferência desse fato com o resultado. E eu preciso argumentar sobre essa inferência. Eu tenho um elemento factual e sobre ele eu estabeleço uma argumentação para chegar a uma conclusão. Eu posso tentar concluir que o João do nosso exemplo primitivo, é o homicida? Posso. E eu preciso argumentar que ele ter saído de casa armado de camisa vermelha é o elemento que eu tenho para argumentação, se eu não tiver nenhum outro. Mas eu posso ter um segundo elemento. Ele pode ter sido visto numa rua próxima, ele pode ter sido visto entrando em casa, ele pode ter admitido depois que cometeu o crime. Eu tenho diversos outros elementos que podem ser construídos. E o que eu preciso fazer é criar o hábito de argumentar e criar a obrigação de argumentar pelo judiciário para que a minha narrativa, baseado nesses elementos, possa conduzir a um resultado que seja, a partir da inferência, justificada para minha consequência. O Atienza monta isso num esquema gráfico. E isso pode ser visto em todas as obras do professor Manuel Atienza, da Universidade de Alicante. O exemplo gráfico que ele monta é basicamente o seguinte: eu preciso fortalecer a minha argumentação, porque o se A logo B, essa inferência, ela precisa ter elementos de sustentação. E ele estabelece o jogo matemático, que é mais ou menos o seguinte: uma testemunha, eu vou ter um peso X. Duas testemunhas, eu terei 2x. Um outro fato, um documento que diga que ele realmente admitiu a prática daquele homicídio, tem um peso X. Eu preciso criar uma série de elementos que vão fundamentar e apoiar a minha narrativa, e quem é que vai equacionar quando, em cada caso, essas narrativas, esses elementos, que sustentam as narrativas, são fortes o bastante para ela? O judiciário. Aí é a teoria dos precedentes a partir de uma análise factual. Como é que funciona isso? Não é razoável que o testemunho de uma pessoa justifique a condenação de João no caso X e um depoimento com a mesma verossimilhança não sustente no caso Y. Eu preciso ter uma teoria de precedentes que estabeleça um equilíbrio e uma sustentação desses estándares probatórios. O que é muito comum no direito americano se transforma numa coisa difícil no direito brasileiro. Por quê? Porque no direito americano, guiado pela teoria dos precedentes, e diversos outros lugares assim também, nós temos uma uniformização desses estándares. Se a corte entendeu, se nós temos o precedente, que duas testemunhas justificam um fato X, essas duas testemunhas justificarão o fato X dos processos A, B, C, D, E e F. No modelo nosso, a justificativa de que o judiciário precisa de uma liberdade de tratamento, e os juízes podem ter pensamentos conflitantes, nós temos juízes que absolvem muito, juízes que condenam muito. Nós temos os punitivistas e os que absolvem bastante. E aí nós terminamos com um grau de incerteza, instabilidade e insegurança jurisdicional muito grande. Então, o que é fundamental no nosso processo de análise das provas, do nosso processo de estândar probatório, é que o judiciário ocupe o papel, do Thomas, de definir quais são os estándares necessários, quais são os elementos estruturantes de uma argumentação ou de uma narrativa de provas que pode obter sucesso.
Porque se cada ilha do judiciário tiver o seu standard e a sua compreensão de que prova é mais forte, é mais robusta ou é mais frágil, nós continuaremos a ter uma certa gangorra interpretativa que leva à instabilidade do sistema judiciário como um todo. Porque nada pior do que o cidadão perceber que duas pessoas cometeram o mesmo crime, trabalharam da mesma maneira, os processos foram para juízes diferentes, um foi absolvido, o outro foi condenado. Isso é um modelo que o processo de unificação, ele ainda que sacrifique, de certa maneira, a liberdade plena de cognição do magistrado, ele causa uma instabilidade social e ele desestabiliza completamente o sistema. Portanto, a argumentação, ela quer me parecer que seja necessária e ela deva ser estabilizada. O juiz precisa justificar os fatos, definir quais são os elementos probatórios, pode usar o esquema do Manuel Chiesa, pode usar o esquema do Stephen Tolman, que são estruturas de explicação e justificação dessa argumentação, que dizem basicamente que eu preciso de uma garantia, de um warrant, e eu preciso de um pressuposto que justifique a existência da garantia e que possa justificar o meu argumento. Ou seja, eu estou condenando João, porque ele saiu de casa de camisa vermelha, porque ele estava com revólver de 6 balas, porque ele ameaçou a vítima antes, porque ele foi visto na rua, porque ele foi visto correndo e porque, bêbado, 2 dias depois, ele reconheceu para um outro amigo que havia cometido o homicídio. Ou seja, eu tenho uma série de standards e eu vou usar a argumentação para justificar todos eles. Apenas a visão dele saindo de casa de camisa vermelha, de revólver na cintura, não é prova robusta o bastante para justificar uma condenação por homicídio. Isso não pode ser uma decisão nesse sentido de um tribunal A e uma decisão no sentido oposto do tribunal B, porque eu preciso justificar a existência dos fatos. E no modelo de justificação dos fatos, a argumentação, ministro Caputo, ela funciona de maneira diferente da argumentação com relação às normas, porque um método é indutivo, outro é dedutivo. Quando eu saio da dedução, eu tenho um conjunto de normas. Então, eu sei qual é o conjunto dos meus pressupostos. E a norma que vai gerar o caso concreto, vamos ficar no homicídio, ela é 121. Ah, mas é 121, parágrafo 2º, porque é homicídio qualificado. Não, mas é 157, porque é roubo. Ele fez isso para roubar, então é latrocínio. Eu conheço toda a gama de possibilidades para argumentar por que é homicídio simples, por que é homicídio qualificado, ou por que é latrocínio. Mas, quando eu trato dos fatos, e o método é indutivo, é do fato para a consequência, eu não conheço tudo, porque para nenhum de nós apareceu a possibilidade gnesiológica de conhecer tudo. Então, eu não conheço o universo dos fatos. Talvez quem conheça isso seja Deus ou o diabo. E aí, se o juiz for ateu, já fica mais complicado, né, Guilherme? Não tem como saber de tudo que aconteceu. Para nós que não somos, já é difícil, então é impossível saber tudo que aconteceu. Então, o pressuposto da análise factual, doutor Thomas, ela é mais reduzido, bem mais, do que o pressuposto da análise normativa. Porque da análise normativa não pode ser artigo 580 do Código Penal, porque o artigo não existe. Ou é 121 ou é 157. Também não pode ser infanticídio, porque não era recém-nascido. O aborto, muito menos. É crime contra a vida. Eu fiquei ali, entre o patrimônio por préter-dolo e o homicídio simples, o homicídio qualificado. Eu tenho um universo todo definido. Foi ele, não foi o vizinho. Alguém pulou o muro, ele mesmo se matou. O que é factual, eu não tenho como definir previamente. Então, eu tenho que fazer escolhas. E essas escolhas, de fato, elas precisam ser justificadas. E eu preciso justificar exatamente por que eu estou utilizando a prova e estou utilizando a minha argumentação no método indutivo, e por que eu estou preferindo essa sustentação de prova aqui. O fato de alguém ter visto ele sair de casa, o fato de alguém ter visto ele colocar o revólver na cintura, a confissão dele, eu preciso justificar como esses elementos de prova geram
convicção de que o fato aconteceu desta maneira. E aí, nesses últimos 10 minutos de exposição que me restam, uma coisa me parece que deva ficar muito clara, é que direito criminal pressupõe encarceramento. Direito criminal pressupõe uma limitação, uma restrição ao direito fundamental de ir e vir, ao direito fundamental à privacidade, a diversos direitos fundamentais, a igualdade também, porque o cidadão será encarcerado pelo Estado. Isso não é direito privado. Isso não está ao alvedrio e à opção de abertura de quem deseja ou de quem não deseja segui-lo. Portanto, quando eu trato de justificativa argumentativa forte o bastante para restringir o direito fundamental de alguém, o meu crivo de reconhecimento daqueles fatos como sustentadores, como sustentáculos da inferência que leva à condenação, ele é muito mais rigoroso do que a análise que eu faça para saber se aquela terra invadida é do proprietário A ou do proprietário B. Se na batida de carro a culpa foi do caminhão ou da motocicleta. Então, isso é o que diferencia, em síntese, o processo penal do processo civil. Mais do que a disponibilidade, é a existência de estándares probatórios diferenciados para sustentarem a inferência que leva do fato à conclusão. Porque eu posso até entender que o simples fato da testemunha em pé observar que o caminhão realmente atravessou o sinal vermelho seja o meu suficiente. Mas eu não posso usar essa mesma testemunha para dizer que sair de casa de camisa vermelha com revólver na mão é o suficiente para alguém ficar 15 anos numa penitenciária. Portanto, o elemento factual argumentativo ele é necessariamente mais rigoroso. Porque, muito embora o nosso senso comum, durante alguns anos, de uns anos para cá, tenha se transformado num senso comum mais punitivista, ministro Guilherme, ou seja, com muito mais potência para o desejo de punição, que se justifica pelos índices de corrupção que o Brasil sustentou durante muito tempo, de certa maneira não sustenta, é justificável para o senso comum, evidente, mas eu não posso trocar a segurança da estabilização do processo com elementos de comprovação sólidos e fatos argumentados pelo desejo de punição e pelo desejo de estabilidade e cumprimento da lei das pessoas, o que tende necessariamente a um pré-julgamento, o que tende necessariamente a um julgamento a partir de fatores metajurídicos, como a paixão, o ódio, a raiva, a pena, o desejo e tudo mais. Eu preciso dar um mergulho dogmático forte o bastante que justifique, dentro de uma teoria de precedentes, o que é apto a provar o quê. A primeira conclusão é: eu preciso definir, a partir de precedentes, ministro Guilherme, o que é apto a provar o quê. Todo mundo se recorda de uns 4 ou 5 anos atrás que ter sido delatado significava ter sido deletado, né, da vida pública, independentemente da qualidade do delator. Por quê? Porque o senso comum compreendia isso absolutamente como uma comprovação de ilicitude. Até que vieram vários processos que comprovaram que o conteúdo da delação não era necessariamente uma verdade. Portanto, embora nós tenhamos passado por esse período e ainda estejamos passando um pouco, nós precisamos estabelecer o que é apto a provar o quê, e estabelecer a partir de uma lógica de precedentes. Até porque a lei não pode estabelecer todas as provas, consequências de todas as provas. Eu preciso de um processo de argumentação que sustente a narrativa e uma teoria de precedentes que diga o que é apto a provar o quê. A segunda conclusão, qual é? É que no processo penal eu preciso de um rigor de estándar probatório maior do que o processo não penal. Essa modificação ela vai se dar lá no iluminismo e, oxalá, essa racionalidade ainda nos abrace. É muito mais severo a punição física, corporal, a restrição de direitos fundamentais de ir e vir do que a restrição patrimonial ou do que a restrição a exercício de cargos administrativos. Por isso os estándares probatórios do processo administrativo são mais baixos do que o processo civil e, por sua vez, mais baixos do que o processo penal. Então eu preciso estabelecer essa diferenciação
para que, com base nessa diferenciação, eu possa rigorosamente estabelecer em que momento eu posso considerar alguém culpado ou não. E essa narrativa, se ela cair no senso comum, a depender do momento, ela pode ser uma narrativa absolutamente equivocada. Eu costumo utilizar o exemplo do majoritarismo, como o direito penal pode ser antimajoritário, porque numa sociedade de 10 pessoas, se esta sociedade entende, os 8 heterossexuais entendem que os 2 homoafetivos dessa sociedade têm que morrer, essa decisão se sustenta pela democracia, pelo majoritarismo, mas ela é absolutamente irracional. E, ao ser absolutamente irracional, ela levanta o seguinte problema: será que a maioria pode tudo? Se a maioria pudesse tudo, nós teríamos problemas históricos gigantescos, de Ruanda à Alemanha do Terceiro Reich. Então, nós precisamos ter freios racionais para elementos majoritários. E esses freios racionais, dentre eles está o direito penal, dentre eles está a necessidade de que esses estándares de condenação, estándares probatórios do direito penal, sejam racionalizados a partir de uma argumentação que se sustente. E, por fim, a última observação que eu queria fazer já, concluindo os meus 40 minutos, é que a argumentação não implica necessariamente convencimento no vazio, muito ao contrário. A argumentação e retórica significam metodologizar os procedimentos de convencimento. Significa ter elementos concretos e absolutamente racionais e admitidos pela jurisprudência acerca de em que casos tais provas sustentam tal resultado e qual é a argumentação que faz com que aquele resultado se sustente nessa inferência que se faz, no caso dos fatos, indutivamente, do fato à norma específica, que é a sentença condenatória. Portanto, vamos esquecer, meus caros curiosos, alunos, estudantes, profissionais do direito, que me dão a honra da escuta de hoje, da audiência de hoje, vamos esquecer aquela regra de que contra fatos não há argumentos. Isso funciona para o nosso futebol de várzea, ministro Caputo. Contra fatos não há argumentos, foi mão, não interessa o que o juiz pensa, foi falta, foi pênalti, mas isso não funciona no direito penal, porque aqui no direito penal os fatos precisam ser argumentados, justificados e sustentados. E o nosso judiciário precisa estabilizar os critérios de comprovação para que nós possamos ter efetivamente uma justiça que funcione enquanto sistema, que seja mais equilibrada e que nós não sejamos nem o país do absolvemos todo mundo e nem o país do condenamos todo mundo. Nós precisamos ser o país do equilíbrio da decisão judicial a partir do reconhecimento de que modelo probatório, de que tipo de provas, que provas produzidas e a argumentação sobre elas pode conduzir à condenação de quem quer que seja. Eu agradeço imensamente o Instituto, agradeço a audiência dos senhores, renovo mais uma vez a minha felicidade em atender ao convite do ministro Guilherme Caputo, que no meu caso ele não faz convite, doutor Thomas, ele só determina que dia eu falo, onde falo, o que faço e para onde vou, porque o ministro Caputo, meu querido amigo, é alguém para ser festejado sempre e atender um convite que eu digo que é uma ordem do Dr. Paulo, é porque ele merece que todas as ordens sejam cumpridas. Cumpro, então, os meus 40 minutos designados, agradecendo imensamente ao Instituto e me colocando à disposição dos senhores sempre e quando me for demandado, principalmente por alguém da autoridade e da amizade do ministro Guilherme Caputo. Muito obrigado. Olha, desembargador Ney Belo, meu querido amigo Ney, me permita tratá-lo assim. Com essa sua explanação, com essa sua reflexão, me levou a, talvez, lá aos idos de 84, 85, quando frequentava a universidade pela segunda vez, para agora, aquele momento, graduar-me em Direito. E isso explica o porquê da paixão que nós temos, Paulo, da paixão que nós temos, como é apaixonante o direito penal.
Então, eu estou aqui, eu fiz várias anotações, eu anotei à mão, eu anotei no computador, e eu estava aqui pensando métodos indutivos, dedutivos, inferência, narrativas, me lembrando que quem conta um conto aumenta um ponto. Meu Deus, será que nós passamos isso para um processo penal? Como é que fica a vida do juiz? Né? O desembargador Ney, o Ney, em vários momentos, disse é uma guerra de narrativas, né? E a narrativa deverá convencer o juiz. Então, eu, Ney, lhe faço uma pergunta que eu já respondo dizendo que, pelo que conheço, e não conheço muito, mas conheço algumas pessoas que militam especificamente nessa área penal e são excepcionais juízes, e eu diria, sem medo de errar, uma expressão talvez, né, até não muito apropriada, acima de qualquer suspeita, né, como se pudéssemos suspeitar de quem quer que seja, mas apenas para qualificar a confiança que eu tenho nesse juiz. Mas nós, saindo da lei, passando por essa teoria dos precedentes, isso não cria, desembargador Ney, um certo, não ativismo propriamente, mas é uma dificuldade que nós temos no direito do trabalho, de que cada juiz tenha uma CLT própria. E não chega a ser um direito alternativo, mas extrai-se da norma como, bom, é um crime de morte, bom, então só pode ser o 121, só pode ser o 157, não pode ser o 580. Será que nessa teoria não deixa uma certa insegurança? Não seria confiar no processo penal, mas não estaríamos num pequeno intervalo de uma certa insegurança? Ou isso funciona a contento dentro dessa sua narrativa, da criação desses estándares, desse convencimento que se leva ao juízo? Na verdade, primeiro, eu acho que direito penal é o último lugar do mundo para qualquer tentativa ativista. Direito dos super-heróis, venha você ser um herói também, aquele sistema que nós nos acostumamos num dado momento, que eu chamo de geração Marvel da justiça. Todo mundo queria ser herói da Marvel em um determinado momento. Isso me causa muito pânico, porque não é razoável que nós façamos da justiça criminal um ambiente de busca pelo heroísmo, enfim. Então, é o pior lugar do mundo para qualquer posicionamento ativo. Agora, existem uns certos elementos do mundo fenomênico que é impossível sair dele, porque, de fato, a diferenciação ela não pode ser vista como uma fotografia, ela tem que ser vista como uma narrativa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma discussão muito grande que aconteceu no Tribunal Federal de Recursos, se duvidar, na época que Vossa Excelência era servidor do tribunal, que era assim: alguém que entra, assalta a casa, sai da casa sem levar nada, porque quem levou as coisas foi o comparsa. Aí, na saída, ele vai e mata o vigia. Essa morte do vigia é 157, é latrocínio, ou ela, na verdade, aquilo foi um roubo e, depois do roubo, um homicídio simples, com penas somadas? Veja que o fato é o mesmo. Por quê? Porque o matar para roubar é uma coisa, o matar simplesmente alguém sem motivo fútil, sem nenhum meio que impediu a defesa da vítima, etc., é um outro crime, e matar alguém com todos esses requintes de crueldade ou de ausência de motivação é um homicídio é um homicídio qualificado, é uma terceira via. Então, esses elementos pequenininhos aqui, eles são do mundo fenomênico e não dá para transformar tudo num crime de morte, porque se eu transformo tudo num crime só,
eu sempre vou ficar com a sensação, mas isso aqui era privilegiado, a pena devia ser menor, tem um outro ali que é mais grave, matar alguém por causa de uma bicicleta merece uma pena maior. Então, essa, digamos assim, essa diferenciação legislativa ela acaba sendo necessária. Agora, o que não é razoável é esse ativismo, eu não gosto de usar a palavra ativismo, que diz outra coisa, mas essa abertura semântica toda em relação às provas. Um juiz que diga, não, você usou camisa vermelha, logo, se a vítima morreu pelas mãos de alguém de camisa vermelha, você está condenado. Então, alguém que abra esse standard de demasia, ele me causa um problema, ele me causa alguma preocupação, porque aí eu caio nas mãos do incerto. E nós conhecemos aquela frase, Deus me perdoe da bondade dos bons, porque da maldade dos maus eu mesmo me protejo. O problema não é alguém que queira fazer o mal, é alguém que está convicto que está fazendo bem e, no fundo, está cometendo uma gigantesca injustiça. Então, eu acho que, em relação aos fatos, nós precisamos reduzir essa amplitude de standard e tentar definir o que prova o quê. As coisas podem ser provadas a partir de que tipo de prova. Por exemplo, eu não posso provar um homicídio por uma declaração... ele disse no telefone que matou alguém. E é famosa, isso não é uma piada, foi um processo que chegou às minhas mãos, eu não era o juiz da causa, e vou contar isso rapidamente, para que o nosso ouvinte entenda o que eu quero dizer, mas alguém foi condenado, denunciado, por matar alguém, por planejar matar alguém, por tentar matar alguém, na tentativa de homicídio. Aí, na justiça, ele disse, não, você tentou matar alguém, olha aqui, aí ligou a gravação dizendo, fulano, eu vou te matar. Se isso não acontecer, se não me pagar isso, eu vou te matar. E realmente tentaram matar o sujeito, a vítima. E aí, ele disse, não, isso aí não é bem assim. Olha, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe dizia, ou você come ou eu te mato. Minha mãe nunca quis me matar. Então, na verdade, isso ficou conhecido na justiça, porque é uma defesa um tanto quanto insólita, mas um tanto quanto no senso comum. Ela tem um pouco de viabilidade. Mas onde é que está o pulo do gato aqui? É que as afirmações verbais de alguém provam que você disse isso, mas não provam o fato que o conteúdo do que você disse. Então, e essa abertura de standard probatório, ministro Guilherme, é complicada, mas a pluralidade de normas ela acaba sendo necessária pelo mundo fenomênico, desde que não sejam 20 hipóteses de homicídio, 60 hipóteses de homicídio, mas algumas delas vão ser necessárias exatamente por causa da diferenciação. É mais ou menos como eu penso. Ótimo. O desembargador Ney, querido amigo Ney, eu lhe agradeço imensamente por ter aceito nosso convite, nos brindou efetivamente com uma verdadeira aula, um didatismo próprio da sua condição de grande professor que é, e eu lhe agradeço muito por ter aceito o convite, estado conosco nesse rapidíssimo tempo de que dispomos aí para a sua explanação. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Paulo Feus para alguma consideração, e, em seguida, ao presidente Thomas também para as suas considerações. Muito obrigado. Desembargador Ney, na verdade, minha consideração é simples de um aluno aqui, ouvinte, que só aprendeu com Vossa Excelência. O tema realmente é apaixonante, instigante, e que nos causa aquela famosa angústia gostosa, né? Aquela angústia que a gente fala, preciso refletir muito sobre o tema. E só tenho a agradecer a Vossa Excelência aí essa questão. Eu sempre tenho várias dúvidas no direito penal. Assim, eu tenho a questão, que um dia o senhor me conta, não precisa nem ser hoje, se a confissão vale menos que a delação. Quer dizer, eu ir lá e confessar o meu crime, eu não tenho tanta benesse do que eu ir lá e delatar o próximo. Quer dizer, por que a minha confissão vale menos? Tipo assim, tem coisas que, para mim, é uma questão de razoabilidade, mas deve ter a lógica de tudo isso, que, evidentemente, Vossa Excelência não precisa me responder agora isso. Um dia eu vou usar do senhor aí para o senhor me explicar um pouco melhor essa questão. Como o senhor tocou no assunto da delação, aí isso veio na minha cabeça,
mas eu só tenho a agradecer a Vossa Excelência, foi uma aula espetacular e fica já aberto o convite para a volta de vários temas referentes a esse e outros, né, que Vossa Excelência tem aptidão aí para estar conosco. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Ney, pela belíssima explanação, pela aula. Eu lembrei de 2 princípios do direito penal, porque eu lia bastante sobre direito penal, mas agora com o professor Paulo e o ministro Caputo, a gente está debatendo bastante sobre direito do trabalho, direito internacional e direito empresarial, né, ministro Caputo? E direito desportivo. Mas eu lembrei de 2 princípios na sua palestra, que é a questão do princípio da busca da verdade real, desembargador Ney, e também o direito penal como a última ratio, né? A última... na verdade, essa questão das provas é super essencial, especialmente na questão do direito penal. Tivemos um Legal Talks também, que a gente estava discutindo a questão do poder judiciário estar distante das partes nesta pandemia. E eu me lembro que o desembargador, o palestrante que fez esse Legal Talks, falou: Thomas, em casos de infância e juventude, casos de família, casos de direito penal, o judiciário, o juiz e o desembargador tem que estar próximo para entender as partes. E essa videoconferência talvez não seja a maneira mais adequada. E é uma discussão muito pertinente, desembargador Ney, essa questão da pandemia e da questão da videoconferência, das provas que são feitas pelo processo eletrônico, e muitas vezes o Poder Judiciário tem que estar próximo a essas questões, principalmente no campo penal. Então, eu queria agradecer Vossa Excelência pela palestra de hoje, agradecer novamente ao ministro Caputo pela organização dos nossos Legal Talks, professor Paulo também, e declaro encerrado mais um Legal Talks, e nos acompanhe nas nossas redes sociais do canal do IBRA-China. Muito obrigado a todos. Obrigado pela sua participação no nosso programa Legal Talks. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima.